Olá, tudo bem? Meu nome é Israel e eu sou designer de UX. Eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês sobre o meu trabalho, tá? Eu tenho 18 anos de experiência aí nessa área, né? Não especificamente na área de UX, mas em cuidar de clientes, vamos falar assim. Comecei a minha carreira na parte publicitária, depois parti para web, internet, sites. Depois passei uma temporada legal aí trabalhando com UX, automação residencial, que fez eu pensar bastante sobre isso. Tive uma hamburgueria onde eu tomei conta 360 graus sobre isso, sobre esse assunto de UX, desde da maneira que a pessoa foi impactada, desde o nome até a foto, cada produto específico para públicos específicos, até design da receita para esse público, como que o cara ia sentar, como é que ele ia receber o lanche, tudo isso foi pensado na experiência do usuário e nessa oportunidade que eu tive aí da hamburgueria. Eu me divorciei aí, acabei saindo da hamburgueria e tal, perdi uma parte da sociedade lá. E hoje estou trabalhando independente, buscando alguma empresa de grande porte onde eu possa contribuir com o UX, tá? Então eu pontuei alguns pontos aqui na minha carreira dos 18 anos. Atualmente eu estou trabalhando e atendendo Martins, atendendo Algar, algumas grandes empresas aqui, mas em parceria com uma empresa chamada Trainet, tá? Para atender essas grandes marcas aí. Por exemplo, eu fiz um sistema recentemente para Algar, vou abrir aqui, chamado Algar Indica, tá? Não sei se alguém já ouviu falar dele, onde é um software. Dá para eu mostrar aqui os meus estudos, ó, como é que eu pensei no workflow primeiro lá. Isso aqui foi feito em 13 de 11 de 2018 agora, quando eu fiz essa tela, esse workflow aqui, né? Então eu tinha pensado em fazer um web app, né? A gente conversando com o pessoal, as limitações de tecnologia que teve aí. O cara digitava o número da matrícula, que isso aqui depois evoluiu para algumas outras coisas, tipo pelo e-mail dele, ele veria as indicações e ia poder indicar, tá? Quando eu estava fazendo o protótipo dessa tela aqui, a gente estava definindo funcionalidades ainda. Aí o usuário poderia ver uma lista das indicações que ele fez, a última indicação, algum tipo de relatório ali, uma tela simplificada para poder fazer aí os seus campos e tudo. Depois, como que seria os call-out e o fluxo mesmo, né? Quando fosse usuário, quando fosse interação do sistema. Aí falei cada call action aí que tinha. Isso aqui já foi no dia 12, no dia 13 do 12 de 2018, um mês depois, né, que a gente foi trabalhando junto aí, chegou nesse esquema. Vou abrir mais uma instância aqui do Drive e vou mostrar como é que eu fiz a parte da interface do UI, né? Também estava na minha mão também. Nesse caso aqui eu fiz o UI. Indicações da Algar aqui, peraí. Esse job aqui, ó. Aqui, ó. Tem o arquivo aqui. Produção. Os prints aqui dele. Então eu passei a tela do 1.1, 1.2, isso aqui já estava definido, né? Como é que eu mexi no design? Eu fiz ele no Photoshop, o arquivo está disponível aí, se vocês quiserem dar uma olhada. Desenhei cada tela, tá vendo? Teve as interações lá do cliente, como é que foi feito aqui pelo Google Drive, as melhorias, o que que a gente iria fazer, sugestões por aqui. Aí eu prototipei a interação aqui no Marvel App. Ele é parecido com o Sketch, é parecido com aquele da Adobe, Infusion, não sei direitinho qual que é não. Mas aí eu prototipei as telas por aqui, tá vendo aí como é que ficou? Ó? As interações. Tinha o gráfico aqui de controle, a gente tentou dar uma gamificada na parada para o pessoal ter mais engajamento. E aí é isso aqui sobre o Algar Indica. Hoje ele já está em produção.
aqui nesse link. Quem for da Algar aí consegue colocar seu e-mail corporativo aqui e fazer parte. Infelizmente eu não tenho mais login lá para poder fazer funcionar, mostrar para vocês aí de uma maneira que esteja funcionando. Então depois veio o Tokufome. O Tokufome, eu tenho a visão 360 graus dele aqui, ó, para mostrar aquilo que eu falei. Então a marca, as cores, como que o cliente ia ser impactado, a redação, tudo isso foi controlado lá no design de UX, né? Design de experiência do usuário, como que ele seria feito. Então aqui no Toco você come bem, a gente valorizou, eu tomei conta de cada elemento desse. Tem até um pouco dos ensaios fotográficos aqui, ó, quando eu tirei a foto. Essa foto aqui, aliás, essa foto é essa daqui tratada, né? Tá mais equilibradão lá também, foi ideia minha. Então, desenhar o pão, como é que seria o tamanho do pão, o tamanho da carne, o tamanho do aro lá do disco, como é que a gente fez, que era do tamanho desse queijo aqui servido pela polenga, o jeito que cortava o bacon, o tamanho dos tomates. A gente desenhou um PVC assim para na hora que o cara do sacolão viesse entregar padronizadinho. Tinha esse lance de grelhar o pão, marcar ele assim como se tivesse feito na grelha mesmo, né? Os uniformes no final das contas não eram mais assim, eu consegui fazer diferente. Aí a iluminação foi uma coisa muito interessante que a gente fez, ó. Foi feito um cálculo luminotécnico para que essa lâmpada tivesse a mesma temperatura lá de dentro, que reproduzisse o máximo o espectro de cores e trouxesse uma temperatura mais quente para o hambúrguer sempre ficar com a aparência de tostado, de grelhado mesmo. Mesmo que tivesse na escuridão da noite, ó, estava de noite, o alcance da iluminação aqui embaixo reproduzia muito bem as cores, tá vendo? Ó? Então tudo isso aqui eu pensei e fiz a simulação usando o 3D Max. Cada cantinho, cada madeirinha, tá meu pai aqui, eu aqui de garoto propaganda, no dia que a gente foi fazer essa foto 360. O ângulo desse banco aqui foi pensado direitinho, com ergonomia, para trazer mais conforto para o usuário. Foi uma dificuldade grande que a gente teve para desenhar esse banco aqui no 3D Max. Essa caixa aqui, essa luminária, foi desenhado também especificamente para ela iluminar somente a mesa, não pegava no olho da pessoa. Então, o lanche ficava iluminado, enquanto trazia um ar mais romântico, mais aconchegante para quem estava no lugar, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo dar uma aproximada aqui, ó, para vocês verem. Ó, e tá vendo que tá até marcando aqui, a iluminação lá era uma coisa bem aconchegante, valorizava muito o lanche. Deixa eu ver se a gente chegou a pegar alguém comendo aqui. Na época eu acho que não. Essa menina aqui já tinha pago já. Então tinha todo esse desenho da experiência assim que eu fiz aqui nessa época do Tokufome, tá? Vou dar uma abreviada para poder mostrar outras coisas. Depois do Tokufome, eu trabalhei muito tempo com a Lux Control, onde eu fiz UX mesmo, raiz, para a parte de tecnologia. Para quem não sabe, a Lux Control é um sistema de automação residencial. Estava achando algumas peças deles aqui. Deixa eu pegar aqui se eu acho. Aqui, ó. Isso aqui foi coisas que eu desenhei aqui, ó. O primeiro protótipo HTML, até na época nem tinha tanto smartphone assim, a gente estava usando um Samsung bem toscão mesmo. Que a gente fez, o negócio ligava, desligava a iluminação, tinha persianas para subir e descer e tudo. Eu fiz esses protótipos aqui de interação, como é que era o esquema do menu, tudo responsivo. Tem aqui a parte de configuração, de engenharia, como é que ficava o comportamento quando o cara fosse editar o nome do elemento, na iluminação dele, como é que ele faria e tal. Tudo esses design azulzinho aqui é de 2011. Depois eu passei a fazer parte lá da parte do produto, a gente contratou uma agência de publicidade que mudou esse azul, que era da tecnologia na época, fazia parte da comunicação visual do pessoal, para dourado e preto. E aí a gente fez uma restauração da interface. Eu tenho umas coisas interessantes aqui no portfólio sobre a Lux Control, que fala sobre que eu perdi um HD, na verdade, com muita coisa minha. Então eu tenho aqui, ó, pra você ter uma noção da Lux Control, como que eu tinha bolado os elementos. Isso aqui foi antes de ter a primeira tela de design, né? Como que seria os elementos. E ele ficou rodando assim durante muito tempo.
Então, um elemento de iluminação, ou esse elemento ele era padronizado, servia tanto para iluminação, quanto para persianas, quanto para o controle remoto do TV, entre todos que envolviam a automação aí. Aí eu explico tudo aqui como que era o funcionamento, né, como é que eu bolei as interações, isso aqui era o design de interação, de todas as possibilidades, como é que funcionava. Depois eu fiz o design e prototipei, aqui no, dos primeirão, aqui tem aqui no portfólio, ó, os protótipos, como é que a gente estava. Depois ele atualizou e ficou bem mais robusto. E aí, hoje em dia, tá assim, ó. Eu vou colocar aqui o Bolivar acabou me mandando, que é o dono lá, eu pedi para ele me mandou um, um vídeo que mostra bastante aqui as telas, bem de um jeito bem interessante. Vou mostrar bem rápido aqui, só para Olá, tirar o áudio o aqui. objetivo de... Que aí depois a gente passou a interface para preto e dourado, entendeu? Aí ficou assim, ó. Colocou coisas mais light, né? Então tinha condições, né, mais para frente, um pouco lá em 2016, 2017, de ter, por exemplo, fonte awesome, que a gente aprendeu a colocar fonte no lugar, aí tudo ficou retina display, a gente desenvolveu toda a parte de iconografia inteirinha para ele. Então aí ele está demonstrando aí algumas interações da interface, como é que ela ficou. Vou dar uma acelerada aqui enquanto eu vou explicando, para vocês conseguirem enxergar aí isso. Então, na época, quando eu estava trabalhando lá, eu desenvolvia a navegação, como é que ia ser, o que, que era cena, e tinha que ser de uma maneira mais intuitiva, né? Porque o usuário que tinha condições de ter uma automação nesse nível aí, gente milionária e na verdade eram pessoas mais velhas. Quando a gente foi estudar aí o Personas, a gente percebeu isso, que tinha esse lance aí tinha essa dificuldade, vamos falar assim, no aprendizado da interface, né? Então é tudo de uma maneira bem intuitiva, o Lux Control aí, você pode ver os elementos, tudo isso. É um trabalho que foi bem interessante para minha experiência de UX, tá? Eu vou deixar aqui o endereço do meu portfólio, das coisas para vocês, agora no final do vídeo, para encurtar um pouco esse caminho aí, tá? Vou colocar aqui. Tem mural do frete, só regata, se quiser dar uma olhada pelo currículo ali, pelo meu portfólio. Beleza? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado, espero que gostem.